Queridos amigos, queridas amigas, eis que estamos estudando mais um capítulo dessa obra magistral que é Libertação. Obra que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. Estamos caminhando para o encerramento da obra, hoje esmiuçando o capítulo 18, capítulo que André Luiz intitula como Palavra da Benfeitora. E vamos examinar esse capítulo com atenção, porque estamos diante de um momento especial da obra, um momento divisor de águas, um momento em que a obra ganhará um outro rumo, um rumo que é o coroamento de toda a saga para o desfecho final, que ocorrerá nos próximos dois capítulos, o capítulo 19 e o capítulo 20. Bem, logo no início do capítulo, nós vemos Gúbio assumindo a direção dos trabalhos que têm sido desenvolvidos desde o capítulo passado, estamos esmiuçando o atendimento a espíritos sofredores, a espíritos necessitados que batem à porta deles. Eles fizeram, portanto, um posto de socorro espiritual na área da casa de Margarida, para ajudar especialmente Margarida no processo de recuperação da obsessão dela. Ela está se recuperando e, por conta dos obsessores terem sido afastados e do tratamento ter ocorrido com êxito, Gúbio, com a sua equipe espiritual, inclusive com a colaboração de Sidônio, que é outro espírito notável, que tem uma equipe espiritual que trabalha junto a um grupo de encarnados na sessão mediúnica. Ele é o dirigente dos trabalhos dessa sessão mediúnica, sessão essa que recebeu Margarida e que ajudou a Margarida nos trabalhos mediúnicos. Sidônio também engrossa as fileiras de colaboradores com a sua equipe espiritual para fazer sentinela na casa ali de Margarida, a fim de operar defesas magnéticas que pudessem defendê-la, que pudessem rechaçar e que pudessem imunizar, impedir a ação nefasta dos espíritos atribulados, de espíritos ociosos, já que ela, Margarida, ainda era vulnerável à ação obsidente, ação perturbadora de qualquer tipo de espírito, não apenas aqueles que estavam vinculados ao processo dela, mas qualquer outro espírito, já que a sua casa mental estava com portas abertas, digamos assim, pela sua fragilidade, pela sua debilidade psíquica ainda em recuperação, ainda tinha poucas forças para resistir a uma ação de assédio espiritual, e por isso, Gúbio, portanto, com a equipe de Sidônio, fez-se em prontidão, estabeleceu defesas magnéticas em volta da casa e, inclusive, para impedir a ação do grupo vinculado aí a Gregório, a cidade espiritual de Gregório, que quando soubesse da modificação de Saldanha, de Leôncio, do próprio Gaspar e de outros espíritos ligados ali à ação direta com Margarida, que foram sensibilizados pela autoridade moral e pelo amor dedicado do próprio Gúbio na direção desses espíritos, mudaram de conduta, passaram a colaborar também com Gúbio. É óbvio que a equipe espiritual de Gregório, os espíritos, quando fossem visitar Margarida e vissem a situação com o cenário modificado, com a paisagem totalmente modificada, iriam investir de uma maneira contundente, de uma maneira severa, para desarticular aquela ação beneficente, aquela proposta de libertação, como o nome mesmo diz. Por isso, no capítulo 18, que é o capítulo que estamos entrando aqui, Palavra da Benfeitora, e a gente vai entender por que esse título, Palavra da Benfeitora, porque remete ao início da obra. Nós temos aí Gúbio terminando o atendimento das massas que lhe pediam auxílio e que a gente viu no capítulo passado o próprio André Luiz socorrer essa multidão. A gente vê já a nobreza de André Luiz, a elevação espiritual de André Luiz, fruto dos seus esforços de iluminação na erraticidade. Palavra usada por Allan Kardec para designar o mundo espiritual. No mundo espiritual, André Luiz tem o esforço e o mérito dos seus esforços que fez com que ele estivesse já nessa condição de, ao lado de Gúbio, atender as multidões, através de conselho, de escuta, de palavras orientadoras, de ação magnética.
Porque graças a esse posto espiritual que foi montado ao lado e nos arredores na casa de Margarida, muitos espíritos já em condição de ser auxiliados, vendo aqueles pontos de luz, aquelas defesas magnéticas, acorreram até eles, pediram socorro, foram sensibilizados, foram resgatados, inclusive alguns ligados ao próprio Gregório, ligados à equipe de Gregório. E outros tantos que passavam por aquela região, que eram necessitados de socorro, que eram espíritos desencarnados em sofrimento e que tinham já condição suscetível emocional de também receberem ajuda. Então o capítulo 18 começa com Gúbio, depois de toda a sua saga essa que culmina no atendimento de uma médium e no socorro da médium Isaura, ali, naquele momento, a gente vê Gúbio reassumindo, ou melhor, assumindo as direções dos trabalhos agora que se alongaram desde de manhã, desde o início da madrugada, até agora o entardecer, estamos no início da noite, né? Provável, André Luiz não coloca, mas é provável que estejamos aí por volta de 18 horas, 17, 18 horas, portanto, no início do anoitecer, onde o Gúbio, conforme foi prometido, tanto por ele como pelo próprio André Luiz, as pessoas que eles atendiam, reunirem-se agora em uma oração coletiva. Veja agora o fundamento, o propósito, o sentido, a finalidade e o efeito de uma oração em conjunto, uma oração coletiva, que é uma espécie de terapia também de grupo, uma terapia que alcança vários. Então Gúbio assume a direção dos trabalhos e aí ele, antes da oração, ele pede às pessoas, e eu grifei isso aqui porque eu achei muito interessante, pede às pessoas uma atitude de disposição íntima, de esperança, eu achei interessante isso, né? Atitude interior de esperança e tirar da mente os velhos erros do passado. André Luiz coloca isso, que ele pediu às pessoas o esquecimento dos velhos erros do passado e uma atitude de esperança interior, de expectativa e de esperança num mundo melhor, né? No mundo melhor que eu digo, na situação melhor de cada qual, cada um pensando nas suas questões, mas numa atitude de esperança e de esquecimento dos velhos erros. Aqui eu fiquei pensando, por que ele recomendou isso? Talvez seja uma dica para nós. A nossa oração, para se fazer mais forte, para se fazer mais alta, para se fazer mais contundente, precisa de 2 pontos. Primeiro, uma atitude de esperança em relação a uma vida melhor, uma situação melhor, porque essa é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo é o consolador por conta disso. Porque o Espiritismo vai dizer que por pior que seja a sua situação de agora, por pior que seja a sua vida de agora, sempre há tempo de se renovar. Todo dia o sol nasce. Escreve Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se todo dia o sol nasce, esse é o símbolo para dizer que a todo dia o homem tem uma nova chance de recompor, de corrigir, de consertar o seu caminho, de regularizar a sua rota, de rearrumar a sua jornada. O símbolo de um sol nascer todo dia é o símbolo, a longo prazo, de uma nova encarnação. Kardec vai dizer, da mesma forma que o homem que chega no final do dia pode dizer para si mesmo, eu tenho o dia de amanhã para tentar regularizar aquilo que eu fiz ou os erros que eu cometi que não deu tempo ainda de eu corrigir, eu tenho o dia de amanhã. Kardec vai dizer, da mesma forma, o homem que chega na idade avançada, já decrépito, enfermo e idoso, pode dizer que eu tenho uma próxima reencarnação para continuar minha saga e para regularizar, corrigir os meus erros. Da mesma forma que o homem tem uma outra encarnação para ter uma nova chance, todo dia ao ser humano é o símbolo de uma nova chance que o ser humano tem para renovar-se, para melhorar. E a essência da proposta espírita é que a gente tem que se renovar o tempo todo. Sempre há espaços interiores nossos para a renovação e esse é o convite que estamos tendo aqui através dessa proposta. Portanto, esquecimento dos velhos erros, atitude interior de esperança, seria talvez 2 sugestões que Gúbio falou para nós também, para dizer que sem o esquecimento das culpas e sem uma atitude de esperança, a nossa oração não alcança as grandes alturas. Não é uma oração de grande potencial iluminativo, de grande foco de luz, para o alto e para nós mesmos.
né, na direção do alto, que é, na verdade, a luz que a gente criou dentro de nós mesmos e a gente dinamizou de dentro para fora na oração. Porque a oração faz a gente transcender a nós mesmos. Transcender aqui não é apenas transcender no sentido de sintonizar no mundo espiritual, mas sair de si, sair dos próprios limites. Né? Reforma moral é uma transcendência, é ir além daquilo que você é, além do ego, como se diz em psicologia transpessoal. Então, é transcender a si mesmo. Na oração, a gente dinamiza os nossos potenciais. Né? E talvez a dica aqui do Gúbio, esquecimento dos velhos erros, é a seguinte: eu já vi muita gente dizendo assim, eu tenho dificuldade de orar, sabe por quê? Porque no fundo eu tenho tantos remorsos que eu não me sinto digno de me dirigir ao Criador. Então, veja, o remorso, a culpa faz o indivíduo indigno e faz o indivíduo não, inclusive, acionar essa conexão com o alto. Né? E a falta de esperança é também uma proposta, até em psicologia tem literatura sobre a desesperança, né? Em inglês, hopeless, né? Que é muito estudado nas teorias da psicologia cognitiva e cognitivo-comportamental. A dificuldade de ter esperança é a dificuldade de se projetar futuramente. Alguém muito deprimido, por exemplo, tem uma dificuldade de se projetar no futuro, de se imaginar daqui a alguns anos, por exemplo. Porque não tem perspectiva de futuro, psiquicamente falando, não consegue se enxergar futuramente. Então, duas atitudes importantes para que a oração alcance, né, uma altura espiritual maior. E aí Gúbio começa a orar. André Luiz transcreve em palavras a oração dele que ele faz, né? E é interessante porque é muito bonita a oração dele, né? Ele se coloca de uma forma que emociona todas as pessoas. É o coroamento de alguém que tem autoridade moral, que age no bem e que no momento que silencia o seu mundo interior para elevar o seu pensamento, revela também todos os seus potenciais, aqueles potenciais que aquela alma já adquiriu, se tornam dinamizados na luz própria que ele já carrega no mundo íntimo. E aí ele espalha aquela luz, né? Mas André Luiz chama atenção para uma coisa, que houve uma resposta celestial. E essa resposta celestial caiu como jatos de raios de luz que vibrava em tons coloridos que alcançava as pessoas, né? E essa chuva de raios que André Luiz chama, causou emoção, impactou. Né? André Luiz falou que todas as pessoas, de algum modo, foram tocadas por aqueles fluidos, por aquelas vibrações, e todos ficaram comovidos. E Gúbio estava visivelmente transfigurado. Quando eu li essa descrição, eu fiquei pensando, esse momento de oração coletiva faz alusão a um trecho famoso, célebre do Evangelho. O momento da transfiguração de Jesus. Quando Jesus sobe a Montanha do Tabor, transfigura-se. Jesus parece algo diferente no texto do Evangelho, que ele fica algo diferente, como se ele estivesse na sua dimensão mais espiritual e menos humana naquele momento. E ali, naquele momento, aparecem Moisés, o grande legislador do povo hebreu, e Elias, o seu grande profeta. As duas personagens talvez mais importantes de toda a história do povo hebreu antigo. Ali aparece diante de Jesus, né? No momento ali momentoso, digamos assim, no momento deveras especial, onde Jesus estava transfigurado, portanto, as roupas, né, alvinitentes, né, resplandecentes. Né? Parece que esse momento que Jesus viveu essa experiência é um momento que, de alguma forma, quando eu leio essa descrição aqui de André Luiz, me fez pensar na transfiguração, claro, e com as devidas proporções. Eu não estou comparando Gúbio com Jesus, é claro, não é isso. Mas eu estou dizendo que, de alguma forma, Jesus sendo modelo e guia, e se o mundo espiritual tem essa prática de oração coletiva, onde o líder, o diretor dos trabalhos, aquele espírito com maior autoridade moral, toma a palavra e aí ora, e quase sempre, a gente já viu em outras obras, ele se transfigurando. Nós temos aqui Gúbio também se transfigurando de tal forma que emociona todo mundo, todos ficam comovidos, como comoveu Pedro, João e Tiago, especialmente Pedro, diante da transfiguração de Jesus e da materialização de Elias e Moisés. Quando eu li isso daqui, me reportou a Jesus e o seu momento de transfiguração, porque talvez aquele momento de transfiguração de oração, Jesus também estava querendo deixar registrado para que o futuro, nós, especialmente aqueles que têm a ferramenta da mediunidade, as ferramentas que o Espiritismo oferece, possamos estudar essa parte do Evangelho, da transfiguração, e entender com maior profundidade. Talvez Jesus queria
revelar também à humanidade uma prática que acontece muito já no mundo espiritual, especialmente no mundo espiritual superior, e que um dia será constante em nossas agremiações, em nossas reuniões, que é a oração em coletivo e a transfiguração, na medida do possível, tomadas as devidas proporções, os limites e as capacidades de cada espírito. Então, eu achei isso muito bacana, e aí é interessante porque, apesar de transfigurado e numa serenidade, onde no seu tórax saía jatos de luz, irradiava uma luz especial, Gúbio parecia divisando outras esferas, e aí ele chama André Luiz e diz: você agora assuma a direção dos trabalhos. André Luiz não descreve durante o capítulo, porque ele foca em Gúbio e na experiência que Gúbio vai ter. Mas ele não descreve no capítulo qual era a atribuição dele, o que é que ele ia fazer, que tipo de função ele ia desempenhar, ele ia exercer na direção dos trabalhos. Eu acredito que ele continuaria assistindo as pessoas, orientando as pessoas, né, depois da oração coletiva de Gúbio, ou falando coletivamente para as massas, eu não sei, deve ter sido alguma coisa assim, nesse sentido, né? Eu me lembro que Divaldo Franco, quando visitou Chico Xavier pela primeira vez, Chico estava com o texto do Evangelho na mão, né, que ele lia para as pessoas, e aí ele pediu para Divaldo assumir os trabalhos e Divaldo fazer a palestra. Divaldo fez uma palestra, enquanto Chico entrou em transe, e Divaldo disse que o que impactou ele é que ele contou uma história, que é uma história que está narrada num livro de Alexei Mantin, um livro que narra a história... uma história muito especial, uma história de vidas, né, que foram narradas por esse autor. E aí, quando acabou a palestra, Divaldo disse que olhou para Chico: e aí, Chico, gostou? Chico disse: meu filho, que história maravilhosa, mas enquanto você estava contando na palestra e eu acompanhando, Emmanuel me tirou do corpo, me levou em desdobramento para o mundo espiritual e eu tive acesso aos arquivos. E quero contar o desfecho da história que o autor do livro não contou, porque ele morreu antes, mas eu quero contar o desfecho da história para que nas próximas palestras você conte essa história de maneira aí integral, né? E mais tarde ele contaria, Divaldo, e isso, se não me falha a memória, é a história de Flopete, uma das palestras famosas de Divaldo. Então, naquele momento, Gúbio cede para que André Luiz exerça a direção dos trabalhos, e ele, Gúbio, está pálido, e André Luiz vai dizer, ele estava diferente, ele estava divisando outras coisas, embora sereno, mas ao mesmo tempo havia uma preocupação no olhar dele, quase que um desconforto, quase que uma angústia, que André Luiz não sabia dizer, mas aí o próprio Gúbio disse: olha, assuma a direção dos trabalhos, porque nesse momento se faz necessário o meu profundo recolhimento, a minha interiorização, porque eu estou vendo aqui entre nós Matilde. Matilde, para quem não acompanhou os capítulos desde o início, é a mãe de Gregório, o chefe espiritual de uma organização criminosa no além, dessa organização criminosa dedicada à obsessão que o livro vem examinando, e Gregório é o líder dessa comunidade, e Matilde é a mãe dele. A obra começa com Matilde pedindo a Gúbio que desça essas regiões para ajudar a sensibilizar algumas pessoas, inclusive para que o seu filho, Gregório, seja sensibilizado. Estamos no final da obra, e aí Gúbio começa a perceber, vou usar uma palavra que não é aspas, não, perceber mesmo, e eu vou explicar por quê. Perceber mediunicamente Matilde. Mediunicamente, Gúbio percebe Matilde no cenário, ali, com seu semblante, se movimentando. E aí Gúbio, preocupado e em profundo recolhimento, diz: faz-se necessário que eu me recolha agora, que eu entre em profunda meditação, porque eu estou vendo Matilde e eu vou agora me colocar à disposição para operar e para colaborar na materialização dela. Se faz mister que ela materialize-se aqui entre nós, porque ela tem algo para dizer para nós. Aí você entende o título do capítulo, né? Palavra da benfeitora. E aí, naturalmente que Gúbio pede a André Luiz para assumir os trabalhos, assumir a direção, ou seja, Gúbio, parêntese, estava tendo uma percepção mediúnica, uma clarividência de Matilde. Parêntese. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159, todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos é, por esse fato, médium. Usualmente, nós podemos dizer que a mediunidade pode ser considerado um atributo do próprio ser humano, porque se todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos é médium, geralmente não encontramos alguém que não tenha pelo menos alguns vestígios dessa faculdade.
No entanto, continua Allan Kardec, ipsilíteris, no entanto, normalmente designamos com o nome de médium aquele em quem a faculdade se manifesta de uma forma bem caracterizada, bem patente, isto é, bem ostensiva, como gostam de colocar alguns espíritas. O que significa dizer que a mediunidade é uma faculdade do espírito, da alma, mas que se expressa através do corpo, do transe, através da estrutura neurológica. Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns também que a faculdade é uma certa predisposição orgânica. Se é uma predisposição orgânica, precisa de uma estrutura corporal. Eu costumo dizer que o pianista é o espírito que tem a habilidade de ser pianista, mas precisa de dedos ágeis, precisa de um cérebro para conseguir imprimir a sua habilidade. A habilidade é sempre do espírito. Todas as habilidades, todas as faculdades da alma são faculdades da alma, né? Não são do corpo. Não é no corpo que estão as faculdades, mas que se expressa através de um instrumento, de uma instrumentalidade. A mediunidade também. E aqui na obra Libertação, eu não diria pela primeira vez, porque no Obreiros da Vida Eterna e em Missionários da Luz temos fenômenos semelhantes. Mas aqui, de uma maneira bastante mais acentuada, a gente vê a materialização aí sendo aludida, materialização que ocorre no mundo espiritual. Mas mais do que isso, uma clarividência. Gúbio percebeu Matilde e as pessoas ali, os espíritos ali, inclusive André Luiz, não haviam percebido Matilde. Ele percebeu, ele estava concentrando, talvez por conta do contato dela, e ela própria talvez se manifestou, dizendo da necessidade dela se materializar, ou ele, então, em comum acordo com ele, ou ela, ou ele solicitou, a gente não sabe os detalhes, mas o fato é que ele percebeu ela, portanto, uma percepção mediúnica, porque a mediunidade, se é do espírito, no mundo espiritual continua sendo médium. Agora, médium de vibrações diferentes, de camadas de vibrações diferentes no mundo espiritual. Afinal, o mundo material não é apenas uma dimensão da verdadeira vida mais densa, mais grosseira, e o médium não é aquele que está entre vibrações diferentes? É a mesma coisa. Então, no mundo espiritual, acontece, agora, claro, com as suas especificidades, com as suas características. Gúbio, portanto, entra em meditação profunda, ali entra em meditação profunda, e André Luiz começa a descrever essa saga. Ele fica recolhido, ele fica, como diz André Luiz, palidíssimo. Eu achei interessante essa expressão, palidíssimo. Ele fica pálido e se prostra, semelhante ao que acontece no mundo, nos fenômenos de materialização, de ectoplasmia, que a gente tem aí os relatos na área da mediunidade, quando os médiuns entram em transe, quando ficam assim com a expressão, né, angustiadas às vezes, ou com o olhar, né, entram em transe. Alguns perdem a consciência, desmaiam por conta da quantidade de gasto de energia, de fluidos e de vibrações que são oferecidas. Então, ocorre aí essas nuances, essas experiências aí muito especiais, né? Gúbio, portanto, entra em meditação profunda e de repente aparece Matilde materializada. A materialização de Matilde acontece, né? André Luiz descreve de uma forma bem bonita, ela aparece, e é interessante que ela aparece e as pessoas ficam deslumbradas. André Luiz diz que muitos se prostram no chão de joelhos, o próprio Gúbio estava de joelhos, né? Veja que coisa, né? Até agora a gente via Gúbio numa elevação espiritual, né? Numa grandeza espiritual, numa autoridade moral, e de fato ele tem, né? Mas tudo é uma questão de referência, né? Ele, para Matilde, já é uma questão de hierarquia ainda maior, né? Matilde exercia sobre ele uma elevação ainda maior, né? Eu me lembro de uma entrevista, já falei isso várias vezes, de uma entrevista que Chico Xavier deu e perguntaram a ele: Chico, como é que Emmanuel se comporta diante de Ismael nas reuniões espirituais do Brasil? E Chico respondeu: de joelhos. De joelhos, o anjo Ismael. Então, nós temos, portanto, essas diferenças, né? Gúbio estava prostrado, muitos prostraram também, tombaram de joelho. Matilde apareceu, né? A ponto de alguns começarem a achar que estavam diante de algum vulto, assim, tipo Maria de Nazaré, um espírito assim, né, de escol, né? Um espírito assim, uma potestade, né? E o próprio André Luiz, olha só, o próprio André Luiz ficou tão impactado que chamou Matilde de um anjo glorioso em forma de mulher. Um anjo glorioso em forma de mulher. Ele chega a dizer: nunca tínhamos visto um anjo glorioso em forma de mulher.
que passou humilde, discreta, cumprimentando um, cumprimentando o outro, as pessoas ficaram... E a discrição e a humildade dela era tão interessante que quando as pessoas começaram a ficar deslumbradas assim, ela procurou tirar logo isso rápido, dizendo: meus amigos, eu sou uma serva e uma irmã de luta, como vocês todos aqui. Não me coloquem numa condição que ainda não estou. Não sou nenhum anjo e nenhum espírito que está distante das vossas experiências. E aí diz, num passado distante, eu também me comprometi com as trevas, me equivoquei gravemente e me vinculei também ao mal e caí dolorosamente. É por isso que eu estou aqui. Essa colocação é interessante porque, assim, de fato é um espírito nobre, é um espírito... O que ela estava eludindo era um passado bem distante, era um espírito que já tinha superado isso, né? Mas é interessante a gente pensar que toda a saga dos espíritos nobres, os espíritos superiores que a gente admira, né, todos os espíritos nobres, um dia já passaram pelas experiências tortuosas, pelos caminhos impérvidos, pelas estradas tumultuadas que hoje nós passamos. Em André Luiz, nosso lar, a gente vai ver quando André Luiz é resgatado naquela passagem célebre, quando o ministro Clarencio pega ele e ele se dá conta e começa a chorar. Clarencio diz: meu filho, não se atormente tanto com remorso, porque os labirintos onde os seus pés hoje pisam, todos nós aqui já pisamos um dia. Então, era a palavra autorizada de um benfeitor espiritual que tinha experiência no que falava, né? É claro que eu não estou dizendo que todo espírito passa pelos mesmos erros, pelos mesmos caminhos. Kardec vai dizer que há espíritos que escolhem o bem e aceleram o progresso, e há outros que escolhem o equívoco e fica repetindo a experiência e atrasando. É claro que há espíritos que optam pelo bem, que evitam o mal, né? Que aceleram, que as reencarnações são menores porque aceleram o seu processo evolutivo. Não estou dizendo que todo espírito passa pelos mesmos erros, não. Né? Não vamos justificar os equívocos, mas é notável perceber que todo espírito conhece um pouco das sombras, passou pelas sombras, em algum momento viveu a experiência das sombras, ainda que optaram por escolhas mais acertadas e evoluíram mais rápido, mas ainda assim, esses exemplos notáveis conhecem os equívocos humanos, porque já viveram também as sombras humanas, né? Então, a não ser que haja alguma exceção que a gente não sabe na literatura mediúnica, de algum espírito que desde o início optou por caminhos bons e não se equivocaram, não erraram, mas para mim é um pouco estranho essa história, até que se prove o contrário, porque o espírito angelical, o espírito sublime, é um espírito que conhece a treva. E é por isso que ele consegue ajudar as trevas, porque ele já passou por lá, né? Mas, enfim, são especulações. A verdade é que ela, então, já retira aquele deslumbramento todo em cima dela, com a verdadeira humildade, porque às vezes a gente faz uma humildade, na verdade, querendo se engrandecer com a suposta humildade. Mas ela procura retirar aquilo dali, dizendo que tinha um passado também sombrio, etc. Mas não retirou. Porque no mundo espiritual a coisa é mais intensa ainda. É mais caracterizada ainda. Por quê? Porque eles viam a luz dela. Eles viam a grandeza. Ela destoava do ambiente. E afinal, para ela se manifestar no ambiente, ela estava materializada. Ela precisou dos fluidos espirituais de Gúbio para se fazer presente naquele cenário. Ou seja, o corpo espiritual dela, o perispírito dela, possivelmente estava estruturado em uma tessitura muito sutil. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, vai receber dos espíritos que à medida que o espírito evolui, o perispírito vai ficando mais sutil, vai ficando cada vez menos materializado, mais desmaterializado, a ponto de, nos estados de espíritos puros, é como se os espíritos nem tivessem perispírito. É como se não tivessem perispírito. Então, de tão sutil, de tão volátil, de tão desmaterializado que está, né? Então, nós temos, portanto, essa realidade. E aí a gente entra no discurso de Matilde. Matilde começa a falar sobre a reencarnação, dizendo que aqueles espíritos todos ali eram futuros candidatos à reencarnação. Claro, eram espíritos em sofrimento, espíritos com dramas do passado, que estavam recebendo ajudas, estavam na esfera, entre a esfera espiritual e o mundo material, estavam ali nos arredores da casa de Margarida sendo resgatados. Então o que ela está dizendo é uma coisa que a gente pode dizer em sessão mediúnica. Todo espírito em sessão mediúnica que vem lá receber socorro, que não sabe que desencarnou, espírito obsessor, no fundo são espíritos que candidatos a uma futura reencarnação. Estão sendo tratados ali na mediúnica para depois reencarnar. É por isso que não foram levados
para uma região fora da terra, uma colônia muito sublime. Por quê? Porque ainda estão ligados à experiência da carne. Então isso é interessante. O que Matilde está falando ali é o seguinte, ela começa o discurso falando: sei que vocês estão aí, são futuros candidatos para esfera de recomeço. Esfera de recomeço é a expressão que é utilizada ali para a reencarnação. Né? Todos vocês são candidatos a isso. Né? Eu nem sei se todo mundo sabe, né? Mas ela sabia, e alguns sabiam que precisariam reencarnar, né? Mas ela estava preparando aqueles espíritos ali. E aí ela diz uma coisa muito interessante, ela diz assim, mas o que adianta alguns de vocês que já conhecem o drama reencarnatório, já conhecem os dramas e os conflitos humanos da última encarnação. O que adianta pedirem vocês a reencarnação próxima, solicitarem dos benfeitores do mais alto, mesmo que tenham méritos para solicitar, não obstante a maioria não tenha mérito, não tenha recursos para solicitar, mas de que adianta vocês solicitarem uma nova reencarnação, solicitarem uma nova existência, mergulhar na carne, e o mergulho na carne ser apenas uma anestesia da alma para vocês esquecerem o passado espiritual difícil e se desvincularem dos compromissos de corrigir os erros para recomeçar uma nova reencarnação e reincidir nos mesmos equívocos. Repetir as mesmas lições negativas e se complicarem ainda mais espiritualmente, voltando para a pátria espiritual, mais endividados, mais arrebentados. É isso que Matilde falou. Em outras palavras, ela está falando isso. Ela falou: a reencarnação não serve apenas para o esquecimento temporário, que é uma bênção para vocês. Ela não fala assim, ela fala: é uma bênção para todos nós. Ela se inclui, né? Humildade, né? É uma bênção para todos nós o esquecimento do passado. Mas a reencarnação não pode ter apenas esse objetivo, porque a maioria daqueles espíritos que estavam ali, alguns que estavam sofrendo pedindo a reencarnação, era a bênção de esquecer. Né? De mergulhar na carne, de ter uma infância de novo. Olha que maravilha, ter uma infância de novo, ter novos sonhos, esquecer as culpas, os conflitos. E ela vai dizer, a reencarnação tem uma bênção do esquecimento, mas não pode ser usada apenas para isso. Para que o espírito viva uma espécie de amnésia do além-túmulo, amnésia espiritual, e recomece a vida como se nada tivesse acontecido, ou como se fosse a mesma personalidade da existência próxima, para cometer os mesmos deslates, os mesmos excessos, e se comprometerem mais ainda e piorarem a situação espiritual. Olha só que coisa interessante. Aqui eu chamo a atenção para um texto do Evangelho, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3, versículo 1 a 12, quando Jesus diz: é necessário nascer de novo, da água e do Espírito, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Quando você pega esse texto do Evangelho, quem quiser pode conferir, o texto começa dizendo assim: é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. É necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. E aí, Nicodemos volta a interrogar como é possível nascer de novo, entrar na barriga da mãe para nascer de novo. Aí Jesus diz: em verdade eu vos digo, se eu vos falo das coisas da terra e não compreendeis, como compreendereis quando eu vos falarei das coisas dos céus? O Espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. E é assim com todo aquele que é nascido da carne e do Espírito. Pois eu vos digo em verdade, aí ele repete, é necessário nascer da carne e do Espírito para entrar no reino dos céus. O texto é sutil, mas tem um detalhe que passa despercebido da maioria das pessoas que lê o texto. No início do diálogo ele fala, é necessário nascer de novo, reencarnar, para ver o reino dos céus. Para ver o reino dos céus. E no final do capítulo ele diz, é necessário nascer da carne e do Espírito para entrar no reino dos céus. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus já estava colocando ali o seguinte, que o nascer da carne é reencarnar, mas o nascer do Espírito é mudar-se, é se modificar no transcurso, durante o processo de renascimento do corpo. É se iluminar aproveitando as experiências reencarnatórias. É modificar-se interiormente à medida que vive a experiência do recomeço na carne. Então,
para ver o reino dos céus, é necessário nascer de novo. Isso é reencarnar. Porque quando a gente reencarna, mesmo que a gente bata a cabeça, repita, pelo menos a gente está ganhando experiência. Alguma coisa a gente está aprendendo. E mesmo com os equívocos, mesmo com os erros, mesmo não se modificando, a gente vai amadurecendo, vai se tornando um espírito velho. Então vai vendo, vai visualizando. Pense em visualizar aqui como algo intelectual. Né? Eu, quando teorizo alguma coisa, quando eu especulo alguma coisa, eu visualizo psiquicamente aquilo. Mas para entrar, eu preciso estar vivendo. Para entrar em algum tema, para entrar em algo, eu preciso estar vivendo a experiência. Então, para ver o reino dos céus, nascer de novo, reencarnar. Mas para entrar é quando eu, por meio do reencarnar, por meio do renascer de novo, eu também nasço do Espírito. Eu também me ilumino espiritualmente. Então eu nasço na carne, mas eu renasço do Espírito. Ou seja, eu me modifico através da reencarnação. Eu me melhoro, me aprimoro por meio do processo do renascimento na carne. Aí eu entro no reino dos céus. Eu não apenas vejo, eu entro no reino dos céus. Né? É o que Matilde está falando aqui. Matilde está dizendo, o que adianta reencarnar e esquecer o passado e repetir os mesmos erros? Que fazem vocês de vocês mesmos aqui. O diálogo dela, eu sugiro pegar e ver o discurso dela. É muito profundo e muito bonito. É digno de uma entidade de escola elevada. O que adianta? Já fizeram algum crédito espiritual para ter, inclusive, autoridade para pedir, para solicitar? Já exercitaram o serviço ao próximo, a dedicação ao próximo, para que vão internalizando aqui no mundo espiritual as virtudes que podem se manifestar mais tarde no corpo físico? E esse é um ponto que eu acho um dos pontos altos, se não for o ponto mais alto do discurso dela, que a gente vai examinar logo logo. Mas é interessante porque em determinado momento ela faz uma alusão aos processos reencarnatórios, que é muito interessante a gente pensar sobre isso. Ela diz assim: somente as criaturas primitivas, nos círculos selvagens da natureza, conhecem, por agora, a semi-inconsciência do viver, por se abeirarem ainda dos reinos inferiores. Recebem a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, que aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. O que é que ela está dizendo? Que só os espíritos muito primitivos, que estão reencarnando assim automaticamente, sem muita preparação, mas com exceção desses espíritos primitivos, canibais, antropófagos, pigmeus, aqueles espíritos ainda na ferocidade do troglodita, nas expressões mais instintivas, tirando isso, nós, todos nós, né, na chamada civilização atual, somos espíritos velhos, que erramos já muito, que já desenvolvemos o intelecto, a razão, que já temos o discernimento ético, a consciência ética. Somos espíritos, portanto, calcetas, recalcitrantes, né? E por isso ela vai dizer, para a maioria de nós, a reencarnação obedece a outros objetivos. Não é esse automatismo. É necessário se programar, se preparar. Ela está convidando a todos eles ali a se prepararem para a reencarnação, psiquicamente, mentalmente. Porque não é só reencarnar que a coisa vai mudar de cenário. É necessário nascer do Espírito. Né? O diálogo de Jesus com Nicodemos. Né? Então, e aí, Matilde enfatiza a importância da preparação, que esse é o ponto alto do discurso dela, a importância da preparação no além para reencarnar. O Espírito se preparando. Veja, por exemplo, André Luiz. Quanto trabalho André Luiz fez? Ele podia ficar no mundo espiritual, por exemplo, ocioso, sem fazer nada, calado, sem trabalhar, esperando a próxima encarnação. Né? Mas quantidade de coisas que André Luiz está fazendo desde nosso lar até agora é virtudes para ele. Ele está internalizando as virtudes, ele está ganhando mérito, está ganhando crédito com o mundo espiritual. É claro que esse esforço de serviço dedicado dele vai se expressar no mundo material quando ele reencarnar. Vai se corporificar como tendências. Porque o espírito evolui tanto na carne quanto fora da carne. É claro que a evolução na matéria obedece a alguns critérios que dizem respeito aos desafios do espírito na matéria. O espírito reencarna na matéria para da matéria se libertar. Mas ele precisa passar pela experiência do enfrentamento com a matéria para poder ser bem avaliado, testado. O espírito só é sábio depois que ele passou pela experiência, depois que ele viveu a vicissitude, depois que ele experimentou os dissabores e as vicissitudes todas e também os sabores para poder amadurecer.
né? Somente amadurece quem passou pela experiência. Da mesma forma, né, que o aluno de graduação ou de pós-doutorado tem a experiência dos anos ali de dedicação, de escrita, de diálogo, de discussão, né, que não é feito apenas com o processo de imaginar ou de assistir a palestra de alguém que teve a experiência e aí eu vou incorporar a experiência para mim. Experiência não se transmite. Se transmite conhecimento, informação, mas experiência não se transmite. Então, a importância da preparação no além nesses espíritos. E aí, Matilde chama atenção para a caridade na erraticidade. Ela convoca aqueles espíritos para agirem no serviço ao próximo. Em qualquer área, em qualquer nível, em qualquer camada de vibração do mundo espiritual, há sempre possibilidade de fazer o bem, de servir ao bem. E esse serviço ao bem vai ajudar esses espíritos candidatos à reencarnação no futuro. Olha o discurso que Matilde está fazendo. E aí ela convoca mesmo os espíritos. Vocês têm méritos de terem feito alguma coisa para o seu próximo, para pedir uma reencarnação? Ou vão apenas receber um acréscimo da misericórdia divina? Joana de Anjos tem uma mensagem que vai dizer que às vezes os nossos benfeitores espirituais, no mundo espiritual, foram fiadores nossos. Foram fiadores da nossa encarnação. A gente não tinha mérito para reencarnar e eles que tinham méritos pediam em nosso favor. Os nossos mentores, os nossos benfeitores. O que Matilde está dizendo aqui é o seguinte: vocês têm méritos? Já fizeram alguma coisa em prol do próximo para pedir as circunstâncias da reencarnação para poder participar melhor do processo reencarnatório? Né? Vocês estão fazendo algo em relação ao próximo? Vocês estão em sofrimento, mas olha ao lado. Lei das afinidades, na mesma região em que vocês se encontram, no tipo de sofrimento que vocês têm outras pessoas com os mesmos sofrimentos, com as mesmas demandas, com as mesmas necessidades. E aí ela chama atenção para o conceito que ela considera o mais importante nesse processo de candidatos da reencarnação. Ela vai dizer o seguinte: a noção de mérito, ou melhor, a noção de responsabilidade individual. Matilde vai dizer que cada criatura tem a sua responsabilidade individual. E uma das coisas importantes para se ter em mente é que a criatura pré-candidata à reencarnação precisa ter a noção que ela tem responsabilidades próprias, responsabilidades a cumprir, que ela precisa sair dessa psicologia do grupo. A gente vê a obsessão sendo, no caso, sempre tratada em grupo. A gente vê isso na Terra, A psicologia do grupo gera torcidas fanáticas, gera movimentos totalitários, fascismo, nazismo, etc. E também os excessos de todos os sistemas totalitários, de direita ou de esquerda, seja lá o que for, não vou entrar aqui no mérito. Os sistemas totalitários quase sempre arrebanham multidões, psicologia grupal. A psicologia grupal faz jovens brigarem, baterem alguém, por exemplo, no chão, chutarem uma pessoa, porque estão em grupo, porque talvez sozinho aquele jovem não faria isso. Então, noção de responsabilidade individual tem a ver com essa individuação, com esse mergulho em si mesmo. E aí, Matilde chama a atenção dizendo assim: cada criatura encarnada permanece só no reino de si mesma. É necessário que se tenha essa noção de responsabilidade, que eu vivencie uma espécie de solidão em relação a mim mesmo a respeito das escolhas individuais que eu faço e das responsabilidades dela. E que eu vou arcar com essas responsabilidades. Noção de responsabilidade individual pela minha vivência, pela minha conduta moral. Ela está chamando atenção para aqueles espíritos e que isso deve se revelar, essa noção de responsabilidade individual, no corpo. Se a gente tivesse essa noção de responsabilidade individual, a gente não era tão levado pelas massas. E às vezes mensagens massificadas que são negativas e contraproducentes para a nossa vida espiritual. Onde a gente acha que deve fazer uma coisa, mas o grupo diz: não, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Tem um conto de Nelson Rodrigues, se não me falha a memória, que fala isso, O marido que desconfia da mulher e da infidelidade conjugal da mulher, E aí ele vai e realmente acaba constatando a infidelidade dela, Um relacionamento extraconjugal, etc. E aí eles brigam, etc. Mas aí vão ajustando e vão regularizando a situação e ele decide perdoar a conduta dela. Decide perdoar, decide dar uma chance e o grupo que ficou sabendo dos arredores, foi na direção, diz: não perdoa não perdoa, essa mulher é uma mulher de má vida, etc. Começou a
fazer colocações pejorativas em torno da mulher. Olha coisa interessante. Quem foi o traído e quem viveu o sofrimento foi ele. Ele perdoava, mas o grupo não. Olha só, essa é a psicologia grupal. Né? Essa é a psicologia grupal. Então, quando ela está falando da responsabilidade individual, que cada criatura permanece sozinha no reino de si mesma, ela está falando em algo importantíssimo, né? E importantíssimo, que é necessário ter essa noção de que eu sou responsável individual pelas minhas escolhas. Né? E que eu tenho que assumir isso. Isso no mundo espiritual e isso também no além. E aí, André Luiz menciona mais uma vez que Guber estava prostrado, quase que alheio, acompanhando com dificuldade, porque estava doando fluidos para a materialização, e estava palidíssimo, palidíssimo. E aí a gente entra em outro momento onde há uma espécie de interação. Matilde, mais uma vez, com a sua humildade, desfaz aquele deslumbramento, porque a fala dela impactou todo mundo. Algumas pessoas choravam de emoção, né? Todas sensibilizavam, uma fala doce, mas ao mesmo tempo profunda. E aí Gúbio palidíssimo, e aí ela desfaz aquela aura em cima dela, dizendo, começando a entabular diálogo com as pessoas. Diga aí sua experiência, diga aí, eu quero ouvir um pouco vocês, etc. Começar a interagir com as pessoas para desfazer um pouco aquilo e o foco não ficar em cima dela. Veja a notável humildade de um espírito evoluído, né? Aí um cavaleiro se aproxima dela e aí desabafa, começa a chorar, né, dizendo que ele foi duplo homicida, matou 2 pessoas, passou a vida inteira disfarçando o crime, que ninguém ficou sabendo, com uma atitude hipócrita, né, alimentando a hipocrisia, mas sempre foi acompanhado pela sombra do remorso que nunca deixou nele. Isso é uma coisa interessante que André Luiz enfatiza em alguns casos, né? A ideia de que a pessoa cometeu crime, etc., a gente acha que a pessoa está bem, está ótima, etc. A gente não está na intimidade da pessoa. Como é que a pessoa vive por dentro? Nunca estamos, né? Ninguém foge da própria consciência, né? E isso não é uma postura punitiva, não. Porque também todo mundo tem possibilidade de refazer os próprios erros da consciência, né? Mas é interessante porque a dor da consciência dele foi, né, aumentando, ele não teve uma proposta de mudança interior, foi alimentando aquele remorso e ao mesmo tempo alimentando a hipocrisia dos erros dele, né? Vitalizando isso. O que é que aconteceu? Quando ele chegou no mundo espiritual, que ele saiu do corpo, retirou a roupa física e encontrou-se de maneira assim nu com a própria consciência, o remorso foi mais intenso, a consciência de culpa foi tão grande que ele tinha expectativa, mesmo antes do túmulo, mesmo antes da morte, ele tinha expectativa de se encontrar com as próprias vítimas que ele matou, que ele magoou, e que essas vítimas espezinhassem ele, que essas vítimas punissem ele, se vingassem dele. Ele esperava isso e quase que aguardava isso. Veja a consciência de culpa, né? Elaborando um processo masoquista de punição, né? Só que sabe o que aconteceu? As vítimas não ligaram para ele, não deram o maior valor, perdoaram ele e passaram adiante. E eram indiferentes. Aquilo doía nele mais. A consciência de culpa dele era tão grande que ele se desequilibrou, ele surtou no além, ele fala, ele surtou no além por causa disso. Por causa dessa dor de que as vítimas perdoaram, e isso era uma aflição maior para ele. Allan Kardec recebe dos espíritos, no livro dos espíritos, que a maior dor de um espírito que magoou outra pessoa é encontrar-se com a sua vítima e olhar nos olhos dela. É uma dor tremenda. Imagine a vítima que perdoou. O algoz fica embaraçado. Então, veja como a psicologia, né, da consciência de culpa é interessante. Ele esperava, ele preferia que as vítimas se vingassem dele agora, dessem um troco. Mas não, isso não estava acontecendo. Sabe o que aconteceu? Matilde, então, toma a palavra quando ele começa a soluçar, engasgado de remorso, e Matilde começa a falar do serviço ao próximo. Vai dizer, meu amigo, todos nós temos erros. E na região onde você encontra, e no clima psíquico em que você encontra, se você olhar para o lado, pela lei das afinidades, você vai ter outras pessoas padecendo dores muito semelhantes às suas. Alguns, situações piores, porque estão alienados mentais, surtaram. E o espírito mesmo culpado, ela tem uma delicadeza de não acusar ele, né? Ela diz, o espírito mesmo culpado, não obstante o delito que cometeu, o crime que cometeu, ainda assim, agindo no bem, é abençoado e está caminhando para a sua sublimação. Ajude esses indivíduos que têm dramas semelhantes aos seus. Mas alguns você vai encontrar no caminho que não vão ter atitude sua de remorso e de consciência, muito pelo contrário. Cometeram crimes, desencarnaram criminosos
e chegaram no mundo espiritual ainda achando que estavam certos, ou pelo menos resistindo a assumir o erro, e se tornaram reagentes e reativos a qualquer pessoa. Quando você for ajudar esses indivíduos que estão tomados e vitimados nas sombras dos seus crimes, você vai sofrer injúria deles, você vai sofrer agressividade deles, você vai ser atacado e muitas vezes vai receber a agressão deles. E aquela agressão que você achava que sofreria das suas vítimas, você vai sofrer desses indivíduos que você vai estar ajudando. Você vai estar regularizando o erro, não através da vingança das suas vítimas que perdoou você, mas através desse serviço ao próximo e dos ataques que você vai receber dessas pessoas, é que você vai regularizar o seu débito. E com o tempo, lentamente, a paz será recuperada. A paz, a autoestima, e resgatará os débitos, recompondo o seu mundo interior, e você vai ficar muito bem. E digo mais, na sua próxima encarnação, veja a acuidade mental e o poder de penetração e de visão antecipada de um espírito evoluído. Na sua próxima encarnação, na sua futura encarnação, quando você já estiver pronto, preparado, você vai viver as mesmas experiências de cometer esse duplo homicida. Porque é da lei, meu amigo. É da lei passar pelas mesmas experiências nas quais nós falhamos, para agora repetir a dose, a fim de agora passarmos no teste. Você vai viver as mesmas tentações, e é por isso, ajuda o próximo. Porque ao ajudar o próximo e a estender as mãos amigas, esse hábito do bem e da dedicação vai ficar dentro de você mesmo. E vai ajudar você a controlar os seus impulsos homicidas quando você no corpo defrontar pelo mesmo teste. Olha como a caridade é uma terapêutica, que é isso que Matilde está demonstrando, que a caridade é uma terapia, é um remédio para as mazelas do próprio espírito, para a saúde mental e espiritual do próprio espírito. Olha só. E aí vem uma mulher chorando e se prostra nos pés dela e começa a dizer: Matilde, eu abandonei meus filhos, o lar e o meu marido. Constitui família, mas o meu desejo e a minha volúpia por prazeres condenáveis, prazeres inconfessáveis, que ela chama de prazeres da mocidade. Você entende que André Luiz é polido no falar, né? É delicado no falar. Ademais, ele estava escrevendo esse livro na década de 40, mas você entende o que é prazeres da mocidade, né? E aí ela diz: e eu me entreguei ao abuso dos sentidos. Abuso dos sentidos. É provável que essa mulher aqui tenha se prostituído. Não sei se uma prostituição convencional, né, com valores estabelecidos, ou uma prostituição que não tem uma tabela de preço, mas eu sei que ela deve ter se permitido uma vida promíscua, a ponto de abandonar os filhos e o marido para viver uma vida sexual fortuita, uma vida de prazeres e de licenças variadas. É interessante porque, assim, uma coisa interessante é que a gente já viu casos semelhantes desses em outras obras, e é interessante como André Luiz enfoca a questão da mulher, como é mais grave nesse sentido a mulher fazer isso, né? Porque a verdade é que paternidade responsável e dedicada não é na mesma equivalência, na mesma frequência da maternidade, né? É muito mais comum mães dedicadas do que pais dedicados, né? A paternidade, é claro que hoje nos tempos atuais cada vez melhor, né? Pais participativos, né? Mas até há pouco tempo o pai era apenas um provedor, né? Que apenas trabalhava e a mulher até a conta tinha dele, que resolvia tudo e que dava conta de tudo e que gerenciava tudo, e o papel dele estava... E até a própria mulher acreditava que o papel dele era só aquele, né? Então, era a cultura recente, há alguns poucos anos, né? Algumas poucas décadas, né? Então, era muito mais comum, inclusive, o abandono do lar, né? Por parte de homens, né? Homens que tinham uma família e depois abandonavam por qualquer motivo, seja por conta de outras experiências sexuais, afetivas, amorosas, etc., ou por conta de vícios de toda sorte. A mulher sempre foi mais estável nesse sentido, né? Há uma tendência feminina de ser mais estável, né? Allan Kardec diz que a missão da mulher é até mais importante do que a do homem, né? Por causa dessa... A maternidade tem nuances muito profundas, né? Que não é só o cuidado da alimentação e da sobrevivência do bebê, né? É uma inscrição psíquica naqueles seres que vão levar boa parte do vínculo com a mulher, especialmente com a mãe, para a vida adulta. Aí todo um capítulo que a psicanálise examina sobre a função materna, né? Que é uma função muito importante, a função, inclusive,
que autoriza a função paterna, né? Texto básico da psicanálise freudiana e também da literatura lacaniana, né? Então, a missão da mulher é muito mais importante do que a do homem, talvez por conta dessas questões todas, né? E aí, é muito mais grave ver isso, abandono do lar e uma vida promíscua por parte de mulher, né? Que viveu a maternidade, que tem uma relação, às vezes, uma relação mais visceral com filhos e assim por diante, né? É muito mais preocupante, né? E a gente sabe que na prática, a falta de uma mãe pesa mais do que a falta de um pai. Eu conheço casos, né, onde há pais, por exemplo, super dedicados e que ali foram figuras fantásticas e supriram, inclusive, a falta da mãe. Mas essas são exceções que confirmam a regra. Na regra geral, a gente vê que quase sempre dói mais o abandono de uma mãe no lar do que o abandono de um pai, né? Dói mais. Há exceções, mas as exceções confirmam a regra, né? Então, a gente vê isso aqui, né? Por isso que talvez seja mais grave, talvez o espírito desse sofra mais, né? Não que o homem também não sofra, né? Mas talvez André Luiz coloca casos femininos, porque na época dele, inclusive, era comum, ou pelo menos mais comum, o homem ser mais irresponsável e ser mais negligente com as tarefas do lar. Mas vindo de uma mulher, de uma mãe, né, de uma mulher, de uma mãe, de uma esposa, né, parece pesar mais, né? E aí eu me lembro de Emmanuel na obra O Consolador. Emmanuel tem um trecho que ele vai dizer sobre a importância do papel feminino no lar, né? Não é nenhum tipo de discurso da mulher ficar só em casa e a mulher não poder trabalhar. Não tem nada a ver. Tem gente que entendeu errado esse trecho de Emmanuel, mas Emmanuel vai dizer da função poderosa que o coração feminino tem no lar, especialmente na manutenção do lar em termos de prece, né? A oração de uma mulher dentro de uma casa, né? O Emmanuel vai falar de uma maneira muito bonita aqui, não dizendo que a atmosfera e a cobertura espiritual de uma casa não possa ser sustentado por um coração masculino, mas que há uma predominância e uma habilidade maior da mulher de tratar de coisas interiores, não que os homens não possam tratar também, mas há uma facilidade maior da mulher tratar de coisas interiores. E, repito, as exceções confirmam a regra. Então, a missão da mulher no lar, né? Independente da mulher ter trabalho fora, ter carreira fora, não tem nada a ver, não estou entrando nessa polêmica, né? Mas porque eu não tenho aqui de memória, mas tem um trecho da obra O Consolador que fala sobre isso, né? A importância do papel feminino dentro aí de casa, né? Na oração, no cuidado com as relações, que quase sempre a mulher tem um traquejo melhor, tem uma habilidade melhor e assim por diante. Então, e aí a gente vê esse espírito feminino sofrendo tanto por conta disso, né? E aí Matilde começa a orientar ele, né? Orientar ele, o espírito dessa mulher, né? Orientá-la, né? Espírito feminino. E começa a dizer que da mesma forma que ela orientou o cavalheiro anterior, que era duplo homicida, essa mulher, Matilde, vai dizer: eu oriento que da mesma forma há criaturas semelhantes padecendo situações muito semelhantes às suas, algumas até piores, no mundo espiritual. Distenda os braços de mãe. Já que você não foi mãe na terra presente, já que você acha que não se dedicou convenientemente como mãe, exerça sua função materna a esses espíritos, na maioria das vezes espíritos femininos que, como você, padecem situação semelhante. E essa maternidade não desenvolvida lá atrás, minha amiga, vai agora abrir espaço para uma sublimação de energias sensuais, de energias da luxúria e do prazer excessivo, do excesso, através da missão da mulher de mãe. Você vai exercitar sua maternidade agora no mundo espiritual aqui, distendendo seus braços. E essa dedicação maternal vai afetar de tal forma esses espíritos, mas que vai gerar mérito para você, recomposição do seu mundo íntimo e, sobretudo, o desenvolvimento de potenciais maternais que você não conseguiu desempenhar e desenvolver nessa última encarnação, mas que vai desabrochar para que, na próxima encarnação, esses potenciais maternais serão de grande utilidade para você. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, na próxima encarnação, e aí Matilde diagnostica, ou melhor, prognostica, vai dizer, na próxima reencarnação, você vai experimentar a prova perigosa
da beleza física. A prova perigosa da beleza física. Você voltará à Terra numa reencarnação muito bela, muito bonita, para saber agora resistir às tentações que a beleza arrasta. Se você era bonita nessa última experiência, agora você vai voltar mais bonita. E os seus potenciais de maternidade que você distender a esses espíritos agora, antes de reencarnar, nesse período de preparação reencarnatória, pode mais tarde ser de grande valor. Porque pode se manifestar no mundo físico como tendência maior à afabilidade, à doçura e menos erotismo. Eu estou falando com as minhas palavras, tá? Matilde disse de outra forma. Porque o erotismo sensual da mulher são manifestações, são potenciais que, dinamizadas e orientadas, vão ser canalizadas para uma maternidade abnegada e doce. A gênese é a mesma coisa, a origem é uma só. Já que a origem da maternidade não é o sexo, então a origem da maternidade tem na base também um fenômeno sensual. Mas da sensualidade, que é a dimensão primitiva desse afeto, que não é negativa, repito, não é negativa, mas da dimensão mais primitiva desse afeto, a partir dela se transforma na maternidade e num sentimento mais sofisticado, num repertório ainda mais amadurecido. E é por isso que eu lhe digo, minha amiga, que essas energias vão ser transformadas da sensualidade e do erotismo numa maternidade forte, que vai ser útil para você no controle das seduções, porque é da lei. Você terá que passar pelas mesmas experiências para saber superar as provas que você sucumbiu, que você caiu no passado. Voltarás, experimentarás a beleza física e terás a escolha em suas mãos, a sensualidade erótica e excessiva ou a opção de agora escolher pelos filhos, pela família, pelo lar, pela dedicação doméstica e renunciar aos prazeres excessivos que fizeram você tombar nessa última experiência. Olha quanta riqueza nesse capítulo. E Matilde, André Luiz descreve que depois de confortar esses corações, silencia um pouco, do seu tórax jorrava uma luz que emocionava todo mundo, uma luz que tocava todos os espíritos, todos fizeram silêncio com ela, sem precisar mais falar nada. E André Luiz, então, acaba o capítulo dizendo da emoção profunda que tomou conta de todas as pessoas. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Esse é o capítulo 18 da obra Libertação de André Luiz. Palavra da Benfeitora. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz. Muito obrigado.